A virtude da humanidade descreve os pontos fortes que se manifestam em relações de cuidado com os outros. Esses pontos fortes são interpessoais e são relevantes em relacionamentos interpessoais. São três as forças pessoais que levam à virtude da humanidade, mas são forças muito poderosas, capazes de mover multidões. São elas: a capacidade de amar e ser amada, a inteligência social e emocional e a bondade e generosidade. Essa virtude consiste em forças pessoais interpessoais, ou seja, você com o outro. A virtude da humanidade abrange a construção de relacionamentos mais profundos, voltando a sua motivação para o que acontece com o outro e com os seus sentimentos. É nesse terreno que surge a empatia. Empatia não é sentir pelo outro, é sentir com o outro, é descer no fundo do poço e fazer companhia. Essa é considerada a virtude do coração. Após pesquisas, foi constatado que forças pessoais da humanidade, como a capacidade de amar e ser amado, estão altamente relacionadas com mais satisfação na vida. A humanidade nos permite uma conexão pelo coração, perceber os sentimentos da outra pessoa e levar isso em consideração antes das nossas ações. É uma capacidade louvável de fazer com que a outra pessoa se sinta acolhida, protegida e amada. É a habilidade de não se colocar em primeiro lugar, de não ser egoísta, mudando seu rumo simplesmente para ajudar o outro. É a ação desapegada ou desinteressada, ou seja, é a ação que é feita sem a necessidade nem mesmo de um agradecimento. Simplesmente exercer a ação e soltar, sem olhar os resultados. É fazer as suas ações no melhor das suas habilidades, mas sem a preocupação e o apego egoísta pelos resultados. O trabalho feito por motivos egoístas é inferior. Quando se trabalha apenas pelos resultados, se vive preocupado e infeliz, porque não se tem controle sobre todos os resultados. Já o trabalho feito sem apego aos resultados traz paz e tranquilidade, tanto no sucesso quanto no fracasso. E não tem como falar da virtude do coração sem poesia. Então, eu trouxe assim um trechinho da carta que São Paulo escreveu aos Coríntios. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O restante da carta estará junto com a lista de filmes. Aproveite. Filmes que retratam o amor à humanidade são basicamente o motivo principal das pessoas irem ao cinema. Conseguir enxergar exemplos do que é de mais belo pode ser aflorado no comportamento humano. São personagens que mostram amor incondicional por absolutamente qualquer ser humano que esteja em sofrimento. Tamanho o poder do seu amor pela humanidade. Virtude da justiça descreve os pontos fortes que tornam a vida justa. Eles são, assim, amplamente interpessoais e descrevem a melhor interação entre o indivíduo e um grupo ou uma comunidade. A virtude da justiça representa uma relação com todos, com o social e a convivência em geral. São sustentadas por três forças que são a cidadania e o espírito de equidade, a equidade em si e a liderança. É a virtude que engloba as relações do indivíduo com a sociedade
é diferente da virtude da humanidade pelo fato de que a justiça opera na relação do indivíduo com a sociedade, enquanto a humanidade está mais relacionada de um indivíduo com o outro. O seu objetivo caminha para pesar as evidências e determinar direitos e responsabilidades morais que são devidas às pessoas. É a balança do que é justo. A virtude da justiça, juntamente com a da humanidade, são, entre todas as virtudes aqui apresentadas, as que mais foram vistas nos estudos que criaram as forças pessoais, ou seja, as virtudes da justiça e da humanidade são as mais presentes nos seres humanos, que não necessariamente sentem que têm essas virtudes, mas sentem falta delas no mundo. Olha que interessante, hein, gente? Em certos momentos, as duas virtudes podem entrar em conflito, pois uma pessoa com altos valores de justiça pode deixar de lado, em certos momentos, a humanidade para um bem comum, algo assim mais justo em relação a todos, e não somente em relação a um indivíduo. A justiça para todos é considerada mais importante que a justiça individual para quem tem a força da justiça. O justo significa equilibrado, e o injusto, então, é o desproporcional. Nitidamente se percebe que a justiça nesse prisma é alcançar o proporcional e o merecido das partes envolvidas. E essa proporcionalidade, quando acontece, gera satisfação no sentido mais amplo da palavra. Nada pode ser mais satisfatório do que sentir que a justiça foi feita em boa medida. Nos filmes, a justiça é apresentada nos aspectos sobre obrigações e direitos cívicos, força para a comunidade ao qual né, se inclui o personagem principal, ações sociais e assim por diante. Tais filmes são inspirações de um potencial humano diante das injustiças e das desproporcionalidades. Eu vou dar um spoiler para vocês, tá? No filme V de Vingança, por exemplo, o personagem principal, V, atua e se opõe contra uma ditadura, né, vivida pelos habitantes de Londres no final da década de 2020, no filme, claro, e apresenta ao povo a injustiça tamanha que foram colocados, revivendo na população o senso de justiça. Ele tinha uma frase que dizia: ideias não são carne e osso, as ideias são a prova de balas. O personagem V entendia que a ideia da justiça iria sobreviver à sua morte e que posteriormente ia tomar impulso e ser de fato concretizada e vivida pelas pessoas. Olha só, ainda faltam duas virtudes, então, né? Vamos para a próxima aula, para uma final aí do nosso dicionário de virtudes, tá bom?